Olá, meu amigão, minha amigona, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de Responsabilidade Civil do Estado, aula número 3, parte 1, exatamente. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre a Responsabilidade Civil do Estado e hoje a gente vai conversar sobre as excludentes de Responsabilidade Civil do Estado, ou seja, quando é que o Estado está fora da obrigação de ser responsabilizado, de reparar algum dano que porventura ele tenha praticado. Ou tenha participado na prática, né? Danos decorrentes de obra pública, atos do legislativo e atos do judiciário, será que geram responsabilidade civil? Isso tudo a gente conversa na aula de hoje. Vamos lá? Então, olha só. Excludentes de responsabilidade. O que são excludentes de responsabilidade? Esse é o primeiro ponto da aula e talvez o mais importante, porque a partir do momento que você assimilar essa informação, tá tranquilo. Você vai poder saber exatamente o que vai acontecer quando aparecer, por exemplo, um caso fortuito ou força maior. Beleza? Olha lá. Excludentes de responsabilidade. Excludentes de responsabilidade são situações em que, mesmo ocorrendo uma ação ou omissão e o dano pertinente, não há que se falar em responsabilidade civil. Olha que interessante, né? Existem situações em que mesmo ocorrendo o dano, não há que se falar em responsabilidade civil. Não há que se falar em responsabilidade civil, tá? Isso aqui é muito bacana, muito importante observar, porque o Estado, via de regra, se utiliza desse conceito aqui na maioria das ações que exigem uma reparação de dano. O Estado não quer pagar, isso é fato, né? Na verdade, isso faz parte da obrigação do Estado, né? Afinal de contas, o bem público ele é indisponível, o Estado tem que zelar o máximo possível para não ter que dispor desse bem para pagar alguém, ainda que seja por ato decorrente de dano que ele praticou, né? Então, a excludente de responsabilidade são situações que, se elas existem, são circunstâncias que, se existem, elas isentam o Estado da responsabilidade de reparar o dano. E isso é muito importante. Tão importante que a gente tem algumas, acho que são 4 pelo menos, que geralmente caem em prova, tá? Alguns exemplos de excludentes. Caso fortuito é a primeira delas. Caso fortuito, ó, outra aqui, ó, força maior. Caso fortuito e força maior. A gente ainda tem a culpa exclusiva da vítima, ou então a culpa de terceiro, ou ainda a culpa concorrente da vítima. São 5 situações que, se estiverem presentes, a responsabilidade objetiva pelo risco integral admite que, se essas 5 situações estiverem presentes, não vai ter que pagar conta, não vai ter que pagar conta. Isso é muito importante a gente saber, seja para concurso público, seja para a nossa vida prática, tá? Destaca-se que nas duas situações o resultado é inevitável. Vamos analisar um pouquinho o que é o caso fortuito e o que é a força maior. Caso fortuito é algo que é inesperado, uma obra do acaso, algo imprevisível, né? Era imprevisível que um raio caísse na cabeça do aluno dentro de uma universidade pública na sala de aula. Pô, isso é muito imprevisível, né? Porque existem cuidados adotados pela engenharia que não permitem que um raio caia dentro de um ambiente, dentro de um recinto, né? O para-raio, por exemplo. Mas o que acontece? O caso fortuito é algo inesperado. Não se imaginava, não se previa que aquela chuva causaria a inundação que causou. Esse é um exemplo. Por quê? Porque nunca choveu daquele jeito no estado, na cidade, né? Nunca houve uma chuva daquele porte. O estado geralmente alega isso, né? Apesar de que, quando a gente está falando de forças da natureza, aí a gente cai aqui, ó, para algo que é de força maior, né? Força maior. Mas o caso fortuito é algo inesperado, uma situação que não era previsível. Não era previsível que faltasse energia elétrica, e faltou. E por essa razão aconteceu um dano, alguém caiu da escada, enfim, o sistema de energia auxiliar não funcionou. O caso fortuito, ele pode excluir a responsabilidade. Quando é que ele não vai excluir? Olha só.
eu tenho que provar que ele é imprevisível. Nunca antes foi pensado que isso aconteceria. É imprevisível. A escola tem um sistema auxiliar de força, então nunca vai ficar tudo escuro, mas naquele dia ficou. Naquele dia era imprevisível que aquela força auxiliar deixasse de funcionar, porque afinal de contas ela tem que funcionar, ela toda verificada, checada. Existem aí check-ups feitos periodicamente para saber se a força auxiliar está legal e vai funcionar quando for necessário. Mas infelizmente por alguma razão desconhecida, imprevista, aquilo aconteceu. Então esse caso fortuito pode, olha só, pode excluir a responsabilidade civil do Estado, desde que fique evidente, desde que se consiga comprovar que o que aconteceu era imprevisível. Se houver alguma possibilidade de dizer que era previsível, que poderia acontecer, ainda que remotamente, mas poderia, o caso fortuito não exclui a responsabilidade civil, tá? Não exclui. Força maior é irreversível, é irresistível e é imprevisível. Não tinha como prever, eu não tenho como resistir a essa força maior, o dano iria acontecer de qualquer forma. Por mais que eu fizesse uma represa super sólida, com aquela chuva, com aquela enchente, com aquele volume de água, a represa não aguentaria. Por mais que ela fosse 10 vezes maior do que aquilo, ela não aguentaria. Então, as situações de força maior são aquelas situações que, quando acontecem, mesmo que o Estado tivesse se preparado para receber uma situação daquela, ele não conseguiria agir. Não conseguiria agir, né? E aí, assim eu consigo retirar a responsabilidade civil do Estado. Mas isso aqui só tem cabimento, o caso fortuito, a força maior, só tem cabimento quando a gente fala da responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo, como a gente já viu nas aulas anteriores, né? Destaca-se que nas duas situações o resultado é inevitável, o resultado aconteceria de uma forma ou de outra, ele é inevitável, é imprevisível, é irresistível, né? Cada uma delas com as suas respectivas características, mas acontecendo a força maior, que geralmente está vinculada, a força maior está vinculada a eventos naturais, tá? Uma enchente, um desabamento, uma inundação, enfim, um desastre natural qualquer, que não existe força física no mundo que consiga resguardar, né? É interessante observar isso, porque às vezes a gente fica pensando, não tem como, né? Existe sim, pode ser que aconteça uma chuva muito forte e a captação de água da cidade não esteja preparada para aquele volume de água. Nunca se imaginou que choveria tanto, né? Que quando você faz uma rede de esgoto, por exemplo, existe um cálculo pluviométrico para saber qual é a quantidade de chuva no ano. E aí você analisa dos últimos 10, 15, 20 anos, nunca choveu 1 metro cúbico por segundo. Nunca aconteceu isso, né? E aí não vai se fazer uma estrutura para atender essa demanda. Por quê? Porque eu estou gastando dinheiro público à toa. Então eu vou gastar o dinheiro público para atender uma necessidade. A necessidade é de uma média de chuva de 15 milímetros por minuto. Beleza, eu vou fazer uma estrutura de tubulação para absorver esses 15 milímetros por minuto. Não vou fazer uma estrutura para absorver 1 metro, porque não é necessário, é desnecessário. Isso daí vem a ideia de caso fortuito ou força maior, tá? Destaca-se que nas duas situações o resultado é inevitável. O STF admite ambos como excludentes de responsabilidade, mas isso aqui é para responsabilidade pelo risco administrativo, porque pelo risco integral, a responsabilidade objetiva pelo risco integral não tem essas excludentes não rolam, tá? Vamos falar um pouquinho das excludentes, melhor, do caso fortuito, da força maior, segundo uma ótica do Código Civil. O Código Civil ele vai trabalhar tanto o caso fortuito como a força maior em diversos pontos dessa legislação, que é gigante, né? São mais de 2.000 artigos no Código Civil e em alguns deles a gente encontra informações pertinentes à força maior e ao caso fortuito. Olha só,
Código Civil prevê a força maior e o caso fortuito como hipótese de excludente de responsabilidade civil em diversas das suas passagens do texto. Olha só, artigo 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Olha só que interessante, né? Eu vou comprar caneta vermelha ou a caneta preta. Eu vou fazer uma escolha. Qual delas eu quero? Eu ainda não escolhi. Tá? Ainda não escolhi. Agora, enquanto não for feita a escolha, se uma dessas canetinhas se perder, por caso fortuito ou força maior, olha o que o código fala. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Ou seja, aquele que me deve a entrega da coisa, ou a preta ou a vermelha, antes da minha escolha, ele não vai poder dizer, não vou te entregar porque perdeu e a culpa não é minha, porque o caso fortuito a força maior não gera culpa, né? Ele é uma excludente de responsabilidade. Só que antes do comprador escolher, aquele que tem o dever de entregar não poderá escolher, não poderá alegar caso fortuito ou força maior para justificar a perda de uma delas, tá? Ou seja, eu não escolhi se eu quero a preta ou a vermelha, mas a preta se perdeu por uma razão qualquer, né? Agora eu não quero a vermelha, porque eu estava na dúvida, eu estava quase comprando a preta e a preta se perdeu. Mas o devedor vai perder o negócio e não vai poder alegar que a culpa não é dele, que isso foi caso fortuito ou força maior. Ele vai ter que assumir esse prejuízo, o problema é dele, né? Era uma ou outra. Uma se perdeu, eu não posso alegar, eu, vendedor, né, não posso alegar caso fortuito ou força maior. Olha o 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Isso aqui é extremamente importante dentro do Código Civil, porque muitas vezes você por alguma razão você tem que entregar algo para alguém. Uma obrigação de dar, né? Vou dar lá a canetinha vermelha. Eu, devedor, não vou responder pelos prejuízos resultantes do caso fortuito da força maior se expressamente não me responsabilizei por esses danos. Isso é uma excludente de responsabilidade. Olha só o que o parágrafo único do 393 fala. O caso fortuito, a força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. A mesma sistemática que a gente trabalhou no início da aula sobre a imprevisibilidade, irresistibilidade, né? A inevitabilidade, o Código Civil fala também aqui, só que de forma expressa, prevista em lei. Dentro do direito administrativo, a gente não tem um código administrativo dizendo dessas situações de excludentes de responsabilidade civil, né? Então é normal se utilizar do Código Civil para tentar, de alguma maneira, você encaixar essas hipóteses. Olha só, o depositário não responde pelos casos de força maior, mas para que lhe valha a escusa, terá de prová-los. Quem que é o depositário? Você vai ao shopping, beleza? Você vai ao shopping, e aí lá no shopping você guarda o seu carro no estacionamento do shopping. O shopping passa a ser o depositário do seu carro. Tá? Você vai ao shopping, guardou lá no estacionamento do shopping, está pagando inclusive por esse estacionamento, e aí você vai fazer suas compras. De repente, quando você retorna, seu carro não está mais lá, foi furtado. Né? Aí você vai falar para o shopping, shopping, furtaram aqui dentro, eu entrei com o carro aqui, o carro não está mais aqui, você vai pagar meu carro. O shopping não vai poder alegar caso fortuito ou força maior nesse exemplo. Por quê? Porque ele tem o dever de vigilância, ele é depositário, ele tinha que vigiar e não vigiou. Tanto não vigiou que alguém furtou o carro, né? Agora, digamos que tenha ocorrido uma enchente lá no shopping. Não existe responsabilidade alguma do shopping nisso, porque a água veio de outro lugar, foi por um problema que não tem nada a ver com ele, né? E passou no estacionamento do shopping e varreu com todos os carros lá. Os danos causados por esse carro, ou melhor, os danos causados por essa enchente, o shopping não vai responder
pelos danos se ele conseguir provar que foi caso fortuito ou força maior, né? É aquilo que a gente tinha mostrado lá anteriormente, mostrar que era imprevisível, que era inevitável, que era irresistível, tudo isso tem que fazer prova. Alguns anos atrás, olha só que interessante, alguns anos atrás, em Goiânia, um cidadão, pancada, totalmente pancada, furtou um avião. Ele furtou um avião, colocou a filhinha dele dentro do avião. Olha que pirado, né? Ele furtou esse avião, colocou a filhinha dentro do avião e saiu sobrevoando a cidade de Goiânia com esse avião. Ele queria se vingar, salvo engano era isso, ele queria se vingar da esposa por um problema lá, enfim, uma traição, sei lá o que que era. Eu sei que o cara era doidão, ele furtou esse avião, e começou a circular com esse avião ao redor de Goiânia. Helicópteros da polícia subiram, da Polícia Militar do Estado de Goiás, subiram para tentar convencer o cara a transitar para outro lugar, sair com aquele avião da área urbana. Aviões da Força Aérea de Anápolis saíram batido para ir lá tentar de alguma maneira impedir que esse avião fizesse um estrago ou até derrubar esse avião, né? Mas não deu tempo, não deu tempo. O doidão atirou esse avião no estacionamento do maior shopping da cidade de Goiás. E aí foi aquele regaço, né? Carro, parte do shopping, foi aquela bagulheira, né? Obviamente ele e a menininha que não tinha nada a ver com a sua história faleceram, né? Poderia o depositário, o dono do shopping, Flamboyant, falei o nome do shopping, né? O dono do shopping Flamboyant, falar o seguinte, ó, não vou pagar, eu não tenho culpa nenhuma. Isso é um caso fortuito, tem nada a ver com essa história. Nem sei quem é esse cara, não devo nada para ele, não vou pagar nenhum carro que está aqui. Né? Poderia fazer isso, ele poderia, se ele conseguisse provar que ele não vai responder, ele era depositário dos veículos, ó, eu não vou responder porque isso é um caso fortuito, isso é imprevisível, né? Quando é que eu ia imaginar que alguém ia furtar um avião e atirar ele em cima dos carros estacionados aqui? Isso não acontece todo dia, isso é imprevisível, eu não vou me responsabilizar. Ele poderia até entrar numa batalha judicial com todas as pessoas que estacionaram seus veículos ali e dizer que não ia pagar, né? Mas assim, de uma forma muito positiva nessa história toda, o dono do shopping Flamboyant, que é uma pessoa, ou o maior acionista desse shopping, simplesmente ele fez o seguinte, chamou a administração dele e falou, verifique todos os veículos que foram danificados, todos os prejuízos causados e pode pagar tudo. Paga tudo. Eu não quero publicidade negativa para o meu shopping. E ele mandou pagar tudo. Todos os carros atingidos, susto das pessoas. Ele ajudou todo mundo, pagou tudo que tinha que ser, pagou para tirar o avião de lá. Enfim, ele se responsabilizou por todos os danos causados por essa pessoa dentro do shopping, dentro do estacionamento do shopping. Ele não precisaria fazer isso. Por quê? Porque o Código Civil autorizava ele a provar que isso era um caso fortuito. Era um caso fortuito. Na verdade, isso aqui é de força maior, né? Mas pelo caso fortuito ele poderia também se eximir dessa responsabilidade, né? Mas não, ele pagou a conta total. Ele não brincou, nem pestanejou, pagou a conta total, tá? Artigo 696. No desempenho das suas incumbências, o comissário é obrigado a agir em cuidado e diligência, não só para evitar qualquer prejuízo ao comitente, mas ainda para lhe proporcionar o lucro que razoavelmente se podia esperar do negócio. Então, nesse caso aqui também, eu vou observar quando falar de comissários. E olha o que eu falo o parágrafo único. Responderá o comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo que, por ação ou omissão, ocasionou ao comitente, né? Deixou de garantir algum lucro, alguma coisa assim, exceto força maior, tá? As passagens dentro do Código Civil são diversas sobre caso fortuito e força maior. E a gente verifica aqui ainda o seguinte, outros exemplos de excludente de responsabilidade civil do Estado. Culpa exclusiva da vítima, quando o evento do dano só existe por ação apenas da vítima. Olha que interessante. É aquela história do suicida. Ele resolve pular de cima da ponte
em cima de um carro da polícia que está passando pelo local, ou em cima de um carro oficial que está passando pelo local, ou na frente desse carro oficial, e ele é atropelado, não morreu pela queda, mas morreu pelo atropelamento. Ah, a culpa é do Estado, o Estado vai ter que me indenizar, ou melhor, indenizar a família, né? Negativo. Peraí, a culpa foi totalmente exclusiva da vítima, né? A vítima jogou-se em frente ao veículo oficial sem dar possibilidade que o motorista, que o carro oficial evitasse o dano, né? Então, nessa situação, eu tenho culpa exclusiva da vítima, foi a vítima a causadora do dano, né? E nesse caso não há responsabilidade civil para o Estado. Existe uma situação diferente, que é a culpa concorrente da vítima, e isso aqui é super interessante. Quando eu tenho culpa concorrente da vítima, eu tenho Estado concorrendo, Estado participando para causar o dano, mas a vítima também participou para causar o dano. Imagine você dirigindo numa estrada, você está dirigindo numa estrada cujo limite de velocidade é 110 por hora. E aí essa estrada tem um trecho que está em obra e a sinalização foi feita. Olha só que interessante, a sinalização da obra foi feita. E nesse trecho de obra você teria que parar o seu veículo até que autorizassem você passar, tá? Mas essa sinalização ela foi feita muito próxima, mas muito próxima mesmo do local da obra. E se você não conseguiria parar seu veículo se você tivesse uma velocidade muito alta, mesmo que dentro do limite de velocidade, tá? E aí você vem a 120 por hora, além do limite de velocidade, e quando você percebe, você está de cara com esse aviso que tem obra na pista e logo em seguida tem o bloqueio da pista e não dá tempo de parar e você vai colidir com outros veículos. A culpa foi totalmente do condutor do veículo ou há uma culpa também do Estado? Eu mencionei que o Estado não fez uma sinalização adequada. A sinalização de que existia obra e interrupção do trecho na pista estava muito próximo do trecho, do local da interrupção. E aí não existiria a possibilidade de um veículo a 100, 110, 120 km por hora parar com segurança, como não houve, né? A sinalização estava precária, embora existisse, mas você também estava numa velocidade avançada, o que dificultou mais a parada do veículo. Se você tivesse a 60 por hora, talvez conseguisse parar e não causaria dano para ninguém, teria só um susto, né? Isso é o que a gente chama de culpa concorrente da vítima. O dano aconteceu, mas se a vítima tivesse numa velocidade inferior, bem inferior, não teria acontecido o acidente. Embora a sinalização fosse precária e estivesse presente. Houve concurso para acontecimento do dano. E a culpa de terceiro? Nem o Estado e nem a vítima causaram o dano, foi um terceiro que causou o dano, que não tem nada a ver com o Estado e nada a ver com a vítima. É ele que foi o responsável, o causador pelo dano. Então é esse terceiro que tem que ser responsabilizado, é ele que tem que pagar pelo prejuízo causado a determinada pessoa e também o Estado, né? A escusa causada por essas excludentes, caso fortuito ou força maior, elimina o nexo de causalidade previsto como elemento fundamental da responsabilidade civil objetiva. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Quando a gente fala em excludente de responsabilidade, onde é que essa excludente vai atuar? Justamente aqui, no nexo de causalidade. Nexo de causalidade, tá? O nexo de causalidade é aquela ligação entre ação e resultado. Entre aquela ligação e resultado. Esse nexo é que vai desaparecer. Vamos fazer um gráficozinho aqui para ficar legal o nosso estudo. O que a gente tem aqui? Ação. Ok? E aqui na frente a gente tem o dano. Esta ação, ela tem que ser responsável pelo dano. Esta ação é que vai ser responsável pelo dano. Essa ligação que a gente está fazendo aqui é que se chama de nexo de causalidade.
Essa ligação é que a gente chama de nexo de causalidade. Beleza? Sussa! Tranquilos? Nexo de causalidade. Quando a gente fala nas excludentes, as excludentes agem diretamente sobre o nexo de causalidade. Elas não vão agir sobre o dano e nem sobre a ação. Elas vão atuar justamente nesse ponto aqui, que é o que a gente chama de ligação entre o ato praticado e o dano ocorrido. A excludente elimina o nexo de causalidade. Se eu eliminar o nexo de causalidade, essa relação de ação e resultado, de causa e consequência, desaparece. Ela elimina a relação de causa e resultado. Isso é muito importante observar. Essa relação de causa e resultado vai assumir. E se ela some, eu não tenho como responsabilizar essa pessoa que eu estou acusando de ter praticado a ação a reparar esse dano. Eu vou eliminar, eu vou simplesmente eliminar essa possibilidade. Se eu não consigo fazer essa ligação, não tem dano a ser reparado. Se eu não consigo fazer a ligação, não tem dano a ser reparado. Tá? Isso é fundamental. Então, olha só, eu estou dizendo que a ação foi praticada pelo Estado. Ok? Mas aí eu tenho uma culpa exclusiva da vítima. Espera aí, se a culpa é exclusiva da vítima, o dano morte ou o dano lesão não foi causado pelo Estado. Quem deu origem, quem deu a causa foi a vítima, porque a culpa foi exclusiva dela. Então, a ligação passa a ser essa. Passa a ser essa aqui. O dano foi causado pela vítima e eu elimino essa ligação. Se eu elimino essa ligação, quem é que vai sofrer a responsabilização? Está aqui, ó. É essa nova ligação que vai acontecer. Se essa nova ligação aparece, o Estado está isento da responsabilidade de reparar o dano. A responsabilidade de reparar o dano é da vítima. Né? Ah, cabeça, mas peraí, que a culpa não foi exclusiva da vítima. A culpa não foi exclusiva da vítima. Olha só, houve uma culpa concorrente da vítima. Ah, peraí, houve culpa concorrente da vítima? Houve. E a outra culpa de quem foi? A outra culpa foi do Estado. Foi do Estado. Então, nesse caso, volta a existir a relação, o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do Estado e o dano ocorrido. Tá? Volta a acontecer isso. Mantém essa ligação. Só que o efeito dessa situação é diferente. Agora, a culpa não é exclusiva da vítima, é uma culpa concorrente. Concorrente com quem? Com a ação do Estado. Pô, cabeça, então o nexo de causalidade, essa excludente não vai eliminar o nexo de causalidade. Não, a excludente só eliminaria o nexo de causalidade entre a ação do Estado e o dano se a culpa fosse exclusiva. Agora a culpa é concorrente, então o nexo de causalidade está vinculado a duas figuras, tanto ao Estado como à vítima. Nesse caso, existe uma responsabilização
Responsabilização solidária. Ou seja, ambos respondem pelo dano. Ambos respondem pelo dano. O Estado vai fazer um rachide aí. Ah, quanto deu essa conta? Deu 20 mil reais. Então tá, 10 é teu e 10 é meu. 10 mil você se vira, vítima, porque a culpa foi tua. Com os outros 10 mil, eu, Estado, é que vou me responsabilizar, porque afinal de contas foi uma culpa concorrente, tá? Então, ó, fica muito esperto com isso na prova, porque culpa concorrente não exclui o nexo de responsabilidade, o nexo de causalidade. Culpa concorrente não exclui. O que exclui é a culpa exclusiva, é o caso fortuito, é a força maior, é a culpa de terceiro. Quando é concorrente, não exclui a responsabilidade. Belezinha? Sussa, tranquilos? Agora nós vamos dar um intervalinho na nossa aula e já a gente retorna para continuar falando e conversando sobre excludentes de responsabilidade civil do Estado. Belezinha? Então, como você verificou na nossa última explicação, no nosso último gráfico, a cabeça até já apagou ele, quando a gente está diante da culpa exclusiva, o nexo de causalidade some. Culpa de terceiro, nexo de causalidade some. Agora, se eu tenho culpa concorrente, o nexo de causalidade permanece, tá? Permanece. Então, muito cuidado com isso, muita atenção. Belezinha? Sussa, tranquilos? E não esqueça, caso fortuito, força maior, são excludentes de responsabilidade civil do Estado, junto com a culpa exclusiva da vítima e a culpa de terceiro. No caso da culpa concorrente da vítima, eu tenho uma divisão dessa responsabilidade meio a meio, por exemplo. É um rachide, tá bom? Beleza? Vamos falar agora de danos decorrentes de obra pública. Uma obra pública pode causar danos a um particular ou até outro ente público. E aí, como é que paga essa conta? Quem vai pagar? O Estado? O empreiteiro? Ou ninguém paga? Existe um pagamento solidário? Como é que funciona essa situação? Vamos analisar isso aqui para a gente poder limar mais esse ponto da responsabilidade civil do Estado dentro do direito administrativo. As ações do poder público podem causar danos, mesmo sendo decorrentes de atos lícitos. Olha que bacana isso, né? É aquela confirmação do que a gente tinha conversado no início das aulas, né? Um ato lícito praticado pelo Estado também pode causar danos e, nesse caso, sujeitará o Estado à responsabilidade de reparação desses danos. É o caso de obras públicas causadoras de danos. Nesse contexto, é necessário identificar duas situações super importantes, tá? Quando o Estado está realizando uma obra pública, se essa obra causar dano a alguém, ele fica obrigado a responsabilizar. Mas espera aí, como que funciona isso exatamente? Olha só, dano decorre do fato da obra pública ou da má execução da obra pública. Uma coisa é o dano decorrente do fato da obra. E outra é decorrente da má execução da obra. Tá? Uma é decorrente da execução da obra e a outra da má execução da obra. Cabeça, não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa, porque olha só, eu posso ter um dano decorrente da obra, por mais perfeita que seja a execução da obra, esse tipo de obra causa danos. Não tem perigo, porque ela gera impacto no solo, ou por alguma razão ela vai ter que fazer uma interrupção de fornecimento de energia elétrica, ou fornecimento de água, enfim, alguma situação vai acontecer, né? Pensa numa situação em que você precisa fazer uma trincheira, né? É aquele viaduto que passa por baixo de alguma pista, né? Uma trincheira. Ou seja, vai precisar escavar o solo, e nessa escavação possivelmente você vai encontrar tubulação de energia elétrica, tubulação de água, tubulação de esgoto, e a interrupção dessas tubulações é necessária para que eu possa fazer a trincheira passar ali com absoluta tranquilidade. Nesse caso, por mais perfeita que seja a execução da obra, a obra por si só é causadora de dano. Por exemplo, interrupção do fornecimento de água, interrupção do fornecimento de energia. Aí, por falta de água ou de energia, um restaurante
parou de funcionar. Olha só, o restaurante ficou sem água e sem energia por 3 dias. Ele perdeu o faturamento de 3 dias. O ato lícito do Estado causou um prejuízo àquele restaurante de perda de 3 dias de faturamento. 3 dias de faturamento em 30 dias de funcionamento significa perda de 10% do faturamento. Isso é muita grana, mas é muita grana mesmo para o empresário, né? Então, se ele perde 10% do seu faturamento mensal, ele teve um prejuízo. Ele faturou menos do que ele estava habituado a faturar. Então, ele pode exigir do Estado uma reparação de danos. Ah, mas olha só, a culpa não é minha. Tinha uma tubulação de água e eu fiz o máximo para causar o menor prejuízo do mundo. Tudo bem, não tem nada a ver com isso. Mas você realizou uma obra pública, Estado, e a obra pública por si só me causou um dano, né? E ainda que a execução dela tenha sido perfeita, tenha sido super bacana, ela me causou um dano. Então, nesse caso, a existência da obra, a realização da obra, por mais perfeita que seja, em razão das suas dimensões, projetos e tudo mais, ela causa um dano. Ela faz um dano material, né? Outro tipo de dano interessantíssimo, né? Que ele é pouco explorado, mas ele existe. Dano decorrente da perda da visibilidade. Você tinha um imóvel que ele tinha uma vista lindíssima. E uma das razões de você vender caro esse imóvel, de ele ter um valor alto, é a vista, que é lindíssima. E aí o Estado constrói um viaduto na frente da sua vista, onde você via lá o mar, ou via montanhas, ou um belo campo. Agora você está vendo o cano de escape do caminhão e do ônibus que está passando na frente da sua janela. A obra foi perfeita, foi executada corretamente, mas a obra por si só te causou um dano, a perda da visibilidade da paisagem que você tinha, né? Isso pode ensejar a responsabilidade civil do Estado. Então, observe duas coisas. O dano da obra pode decorrer da existência da própria obra, por mais perfeita que tenha sido a sua execução, mas ela é causadora de danos. Ou da má execução da obra, né? Por alguma razão, por alguma falha de execução, falha de projeto, houve um dano na sua residência ou no seu comércio. A obra está sendo feita pelo Estado e a existência dela não é um problema, pelo contrário, vai até valorizar o teu imóvel, né? Você mora em frente a um parque, o Estado está construindo um parque lá, olha que bacana, o Estado está construindo um parque. E na construção desse parque eles estão fazendo aí a previsão, sei lá, de um teleférico, por exemplo. Olha que legal, um teleférico no parque, né? Ligando uma ponta do parque ao outro. E por acaso o teleférico passa por cima de residências, porque em razão do desenho do parque, algumas residências ficam ali no meio do parque, bem dizer, né? E aí o teleférico, estão testando lá a execução da obra, cai um carrinho do teleférico em cima da sua casa. Deus proteja que nunca aconteça, né? Mas cai o carrinho do teleférico lá em cima da sua casa. Foi um dano. Mas foi um dano da obra em si? Não, da obra não, foi da execução. Alguma falha na ligação dos cabos, no engate do carrinho, na montagem do carrinho, dessa obra aí existente em cima do parque, é que causou o dano. Então você não tem culpa sobre isso. Você não tem culpa nenhuma. A culpa está onde? Está na execução da obra. Então, é extremamente importante observar se o dano é decorrente da obra ou se o dano é decorrente da má execução da obra. A obra foi de execução direta ou indireta, e aí aparece um outro ponto super relevante. A obra de execução direta, a própria administração pública está executando a obra, ok? A própria administração pública está executando a obra. Indireta, a administração pública contratou um terceiro para fazer a obra. Isso tem que ser observado, porque o tipo de responsabilidade muda significativamente, né? Olha só, quando você tem aqui um dano decorrente do fato da obra, não há irregularidade na execução. A existência da obra é a causa do dano, tá? Agora, quando a gente fala da responsabilidade aplicada no caso do dano decorrente da própria obra e não da execução da obra, eu falo sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, isso aqui, ó, responsabilidade objetiva, né? A obra foi executada perfeitamente, mas ela eliminou a vista do meu apartamento. Só a vista valia 100 mil reais, agora eu estou vendendo meu apartamento por 150 a menos, porque além da vista tem o barulho, que eu perdi dinheiro nessa história toda, então eu quero ser responsabilizado. A
aí vem uma responsabilidade civil objetiva. Por que objetiva? Porque o Estado quis fazer aquela obra, o poder público quis fazer aquela obra, e a obra por si só é causadora de dano. Então, aplica-se para danos decorrentes da existência da obra a responsabilidade civil objetiva. Ok? Tudo bem? Sussa? Tranquilos? E quando eu estiver falando de dano decorrente da execução da obra? O dano decorrente da execução da obra, eu tenho que identificar quem é o executor. Sim, para depois dizer a qual tipo de responsabilidade civil está sujeito esse executor. Então, olha só, no caso de execução direta, ou seja, execução pela administração pública, a Secretaria de Obras do município está lá com servidores públicos e maquinário próprio fazendo uma obra na rua. Aí eu tenho uma responsabilidade civil objetiva por qualquer dano decorrente da execução da obra. Agora, se a administração pública contratou uma empresa, olha só a diferença, contratou uma empresa privada para executar a obra. Isso a gente chama de execução indireta, tá? Nas licitações, a gente tem contratação, tem a realização de uma licitação para execução direta de obra ou para execução indireta de obra. Digamos que tenha sido contratado aqui uma pessoa jurídica de direito privado para executar a obra pública. E em razão da execução inadequada, falha na execução, é que a gente tem um dano. Nesse caso, a responsabilidade civil será subjetiva. Então, meu amigão, bonitona, é extremamente importante você identificar se o dano é decorrente da obra ou se o dano é decorrente da execução da obra, tá? Quando o dano for decorrente da execução da obra por particular, como eu tinha dito, a responsabilidade é subjetiva. Olha só, no caso de dano decorrente da execução da obra, aplica-se o artigo 70 da Lei de Licitações. O que o artigo 70 fala? O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrente da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, tá? Vamos fazer um resumo disso que é super importante, tá? Dano decorrente de obra pública, ok? A responsabilidade civil em razão de uma obra pública, beleza? Tudo bem? Primeira divisão que a gente vai fazer. Existência da obra. Dano decorrente da obra pública, em razão da existência da obra. Vou colocar aqui, em razão, dois pontos, da existência da obra. E agora aqui embaixo, em razão da execução da obra. Ok? Beleza? Sussa? Tranquilos? Dano decorrente da obra pública, dano em razão da existência da obra ou da execução da obra. Se for em razão da execução da obra, eu tenho que saber se é uma execução direta ou se é uma execução indireta. Dano decorrente de obra pública em razão da existência da obra pública, isso aqui é responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil objetiva da administração pública, tá? Responsabilidade civil objetiva da administração pública. Vamos pular agora para a execução da obra. Dano decorrente de obra pública, vírgula, em razão da execução da obra. E a execução é direta. Execução direta, então eu tenho aqui responsabilidade civil objetiva também. Ok? Responsabilidade civil objetiva também.
Dano decorrente de obra pública, vírgula, em razão da execução da obra, execução indireta. Aqui nós temos a responsabilidade civil subjetiva, tá? Super importante essa classificação, essa identificação. Você, meu amigão, você bonitona, pode até imaginar, isso não cai em prova, a cabeça tá doido? Cai. Cai sim. A última prova da OAB, talvez você não vá fazer a OAB, mas a questão da OAB foi muito boa. Foi excelente a questão da OAB e gerou uma série de dúvidas, muita gente querendo recorrer dessa questão da OAB, que não cabia recurso. A Fundação Getúlio Vargas fez uma questão muito boa, né? E o que ela falava? Sobre dano decorrente de obra pública. Exatamente. E era necessário para responder a essa questão de direito administrativo na última prova da OAB, foi o concurso 20, salvo engano, da OAB, ter conhecimento de saber sobre a responsabilidade civil decorrente da existência da obra ou da execução da obra. E mesmo que soubesse da execução da obra, teria que saber se era execução direta ou execução indireta, tá? Caiu na última prova da OAB, acho que foi o exame número 20. Ó, Cabeça, conta aí para nós que caiu nessa prova. Então, Cabeça, olha só, vou contar para vocês o exemplo. A questão falava o seguinte, o município tal, lá, o município X, está realizando uma obra, está construindo um viaduto. O município X está construindo um viaduto e contratou uma empresa para a execução da obra do serviço de construção do viaduto. Essa área de construção foi isolada, ela foi isolada para ninguém passar. Acontece que uma pessoa queria atravessar a pista lá e se ela atravessasse por dentro do canteiro de obras, ela cortaria um baita de um caminho, ela não precisaria dar uma volta contornando todo o tapume da construção. Se ela atravessasse ali no meio, beleza, ela cortava um caminho, estava com pressa e a pessoa passou na área que era uma área restrita, ela ingressou na área restrita e quando ela estava atravessando pela obra, por descuido de um funcionário, olha só, por descuido de um funcionário, uma peça de concreto caiu no pé dessa pessoa. E aí a pergunta era, vai existir a responsabilidade civil do Estado ou não vai? O município vai ser responsabilizado? A pessoa jurídica vai ser responsabilizada ou ninguém vai ser responsabilizado? Existiam diversas alternativas. Muita gente estava alegando culpa exclusiva da vítima, né? A vítima não tinha nada que ter entrado lá. Algumas pessoas falaram que a empresa pública tinha que responder, a empresa privada que teria que responder. Outros alegavam que era o município que teria que responder. Então vamos lá, vamos analisar a questão para a gente identificar se era uma responsabilidade decorrente da existência da obra ou da execução da obra. Olha lá. O município contratou uma pessoa jurídica de direito privado para executar a obra. E aí uma pessoa atravessou o canteiro de obras indevidamente, ela não poderia atravessar, mas ela atravessou, e por descuido de um funcionário da obra, uma peça de concreto caiu no pé da pessoa. Tá bom. O dano foi em razão da existência da obra? Não, tem nada a ver da existência da obra. Não foi a presença dessa obra pública que causou o dano. Pelo contrário, o dano foi decorrente da execução da obra, né? Duas falhas da empresa contratada para realizar a execução da obra. Quais são as duas falhas? Primeira falha, não manter a vigilância da área restrita. Embora ela tivesse cercado o espaço da área da obra, ela não manteve uma vigilância necessária e extremamente importante para impedir que alguém entrasse, tanto que a pessoa entrou com facilidade. Segundo erro na execução da obra, um descuido de um funcionário, por descuido de um funcionário, uma peça de concreto caiu. Pode ser um tijolo, uma viga, uma coluna, sei lá o que, caiu. E não pode cair. Em situações comuns, com ou sem transeunte lá embaixo, não poderia cair de forma alguma. Ele teve um descuido. Ok, beleza. Então,
Primeira coisa, não é em razão da existência da obra. Então, ó, a responsabilidade objetiva do município já está ficando fragilizada. Era o município que estava executando a obra? Não, não era, porque a execução era indireta. Era uma pessoa jurídica. Então, eu não posso alegar que a responsabilidade seria objetiva do município, mas sim uma responsabilidade subjetiva da empresa, que não vigiou corretamente os limites da obra, né, uma falha de vigilância, e também por um descuido do funcionário deixou cair um bloco de concreto numa pessoa que não tinha nada a ver com a obra, né? Cabeça, mas a pessoa não tinha que passar lá no canteiro da obra, cabeça. Eu sei que a pessoa não deveria passar no canteiro da obra, mas eu não posso dizer que a culpa é exclusiva da vítima. Negativo. Houve aí uma concorrência. Porque a vítima também concorreu para a prática do dano, para a existência do dano. O dano vem da execução da obra, sim, mas se a vítima não tivesse entrado ali, aquele bloco de concreto cairia no chão, se espatifaria e ninguém iria se machucar. Mas como a vítima estava passando ali, paciência, né? Então esse era um caso claro, evidente de responsabilidade civil decorrente de obra pública em razão da execução da obra indireta. E aí, a responsabilidade civil subjetiva. E agregando informação, nesse exemplo da OAB, a responsabilidade civil era subjetiva com culpa concorrente da vítima. Belezinha? Sussa, tranquilos, pessoal? Isso aqui cai em prova. Meu amigão, bonitona, grave essas informações que vocês não vão se arrepender. Vocês vão conseguir resolver toda e qualquer questão de responsabilidade civil, tá? Toda e qualquer questão de responsabilidade civil. Mas vamos lá, vamos para frente, que ainda tem mais coisa para a gente conversar. Da responsabilidade civil decorrente de atos legislativos. Será que por o legislador ter praticado um ato qualquer lá, eu posso responsabilizar o Estado, a União ou o município pedindo uma indenização? Né? Vamos lá ver, vamos conversar um pouco sobre isso. A responsabilidade civil decorrente de atos do legislador. Qual é a regra geral? Atos do legislativo, em regra, não acarretam a responsabilidade extracontratual para o Estado. Olha só que bacana isso, né? Os atos legislativos, em regra, não acarretam responsabilidade extracontratual para o Estado. Isso é regra geral, tá? Olha só, em razão de funções típicas de elaborar normas gerais e abstratas, não há como responsabilizar o Estado pela sua função legislativa. Essa função de Estado tem como atividade primordial e principal elaborar normas de caráter geral e abstratas, ou seja, não foram direcionadas para uma pessoa especificamente. E quando a gente fala de responsabilidade civil, eu preciso individualizar a vítima e o dano. Pô, se eu tenho uma norma que é geral e que é abstrata, eu lá sei quem é a pessoa, o destinatário. Quem que é o destinatário da norma? Todos os cidadãos brasileiros. Pô, são mais de 150 milhões de pessoas, né? Acho que já passou de 200 milhões de pessoas. E aí, como é que faz? Não vai rolar. Então eu não tenho como indicar, por dizer que em razão de uma norma geral e abstrata, isso causou um dano, um prejuízo. Pô, cabeça, mas é possível uma lei causar prejuízo? Claro que é possível uma lei causar prejuízo. Para e pensa aqui, ó, cidade de São Paulo. Olha só, a cidade de São Paulo, existe uma polêmica, uma bronca danada lá entre taxistas e o pessoal do Uber, né? Então olha que bacana. Os taxistas alegam que a concorrência com o pessoal do Uber é desleal. Por que é desleal? Porque o taxista tem que cumprir uma série de requisitos, tem que ter alvará emitido pela prefeitura, ele tem que pagar por esse alvará todo ano, né? O taxista tem que sujeitar uma série de regras. E a princípio o pessoal do Uber não precisa disso, não precisa se sujeitar a alvará, não precisa ter o veículo vistoriado e fiscalizado pela administração pública. O poder de polícia da administração exercido em cima de um taxista é muito menor do que aquele exercido em cima do Uber, né?
Beleza, maravilha. Mas e aí, onde é que está o prejuízo nessa história? O município de São Paulo regularizou o Uber. Se eu não me engano, aqui em Brasília, o Distrito Federal também regularizou o Uber. Ou seja, é uma atividade agora que está na legalidade, está funcionando corretamente. Mas é uma norma geral, uma norma abstrata. Muitos taxistas, em razão da existência do Uber, vão deixar de faturar, vão deixar de ganhar dinheiro. Muita gente vai passar a usar o Uber, ainda mais agora que ele está legalizado, que ele está na linha, que ele está correto, né? Em São Paulo e aqui no DF tem lei para isso, regularizando a atividade do Uber. Nesse caso, o taxista tem prejuízo? Lógico que ele tem. Ele vai deixar de faturar. Ele teve um dano. Decorrente de quê? De uma autorização legislativa de funcionamento do Uber. Posso responsabilizar o Estado por isso? Não, não pode. Por quê? Porque a norma do Uber, da regularização do Uber, é abstrata, é geral, serve para todo mundo. Inclusive para regulamentar o transporte de pessoas dentro de uma cidade, né? Então não vai rolar. Eles podem até tentar ajuizar a ação, discutir isso em juízo, que eles vão ter perda de faturamento, que isso vai aumentar o desemprego, muitos taxistas vão entregar o ponto, porque não vai valer a pena a concorrência, enfim, os argumentos são de toda a ordem, né? Argumentos culturais, argumentos financeiros, argumentos econômicos, né? Argumentos de administração, afinal de contas a fiscalização em cima do Uber é diversa da fiscalização do táxi, a do táxi é mais gravosa, enfim, tem argumento para os dois lados e para todo tipo de gosto. Mas o fato é que, em razão dessas duas leis, os taxistas, sindicatos de taxistas, cooperativas de taxistas não poderão processar o município de São Paulo e nem o Distrito Federal por conta de um ato legislativo, nesse exemplo, tá? Agora tem exceção, como eu disse, isso é uma regra geral. Qual que é a exceção? Exceções em que se admite a responsabilidade civil por ato do legislativo. Normas inconstitucionais e normas de efeito concreto. O que é a norma de efeito concreto? É aquela norma que é direcionada para uma pessoa ou um grupo muito específico de pessoas. E essa norma direcionada para uma pessoa ou um grupo muito específico de pessoas causa dano para essas pessoas. Um dano que pode ser patrimonial, pode ser moral, enfim, mas causa dano. Aí nessa circunstância, que é excepcionalíssima, extremamente excepcional, é possível pensar na responsabilidade civil do Estado decorrente de ato do legislativo. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos analisar agora a possibilidade de responsabilidade civil de ato decorrente do judiciário, tá bom? Olha só. A responsabilidade civil decorrente de atos jurisdicionais. A jurisprudência brasileira não admite a responsabilidade civil do Estado em face de atos jurisdicionais praticados pelos magistrados. É lógico que a juizada vai dizer que não cabe nunca, né? Mas não é tão simples assim. Não é porque eles não querem ser responsabilizados, ser, por exemplo, réus numa ação de regresso. Não é isso. É que, primeiro ponto, a atividade do judiciário é uma atividade independente. Primeiro ponto a ser observado. Segundo ponto, todas as decisões judiciais elas devem ser motivadas, elas devem ter fundamentos válidos. E por existir essa obrigatoriedade de motivação ou fundamentação válida, são decisões que, em tese, na sua integralidade, elas são constitucionais, elas são corretas, elas demonstram, elas estão fundamentadas em conhecimentos jurídicos, decorrentes do conhecimento da Constituição, da legislação, da doutrina, e mostra a independência do magistrado de raciocinar, concluir, fundamentar e decidir sobre um determinado assunto, sobre uma questão processual qualquer. Então isso indica e reforça a ideia da independência dos magistrados. Agora, você já pensou se toda vez que o magistrado fosse dar uma decisão, ele tivesse que pensar assim, pô, se eu der provimento para essa ação, o réu vai me processar, vai dizer que o autor ganhou e isso me causou prejuízo. O réu vai pensar, se eu falar que o autor não tem razão, o autor é que vai me processar porque aí eu não dei a razão para ele e vai me cobrar agora pela decisão que eu pratiquei. Então o juiz não pode ser responsabilizado. Lógico, existem assim bizarrices praticadas por um juiz. Por exemplo, o juiz que dá uma decisão porque ele vendeu a sentença. A sentença dele foi uma sentença comercializada. Vai responder. Opa! Vai responder criminalmente, civilmente, administrativamente, por ato de improbidade administrativa, porque aí ele praticou um crime, ele vendeu sentença, né? Não é um ato jurisdicional puro, digamos assim, tá?
E a importância de a gente observar o seguinte, outras exceções, né? E diferenciações. O ato jurisdicional, que é o ato de decidir um processo, tomar uma decisão no meio do processo, ele é diferente dos atos não jurisdicionais. O que é o ato não jurisdicional? É um ato administrativo praticado pelo judiciário. Como assim, cabeça? Ato administrativo praticado pelo judiciário. Ato administrativo praticado pelo judiciário é abertura de concurso público, nomeação de um servidor, contratação de uma empresa de limpeza, de vigilância, né? Determinação do pagamento de energia elétrica, do consumo de água. Isso são atos administrativos pagos, executados pelo Poder Judiciário. Esses atos são atos administrativos, é a função atípica do Poder Judiciário. Então ele pode ser responsabilizado sim. O que ele não pode ser responsabilizado é na execução dos seus atos típicos, o ato de julgar. Lembra lá das funções típicas e atípicas da Constituição da República? Lá no artigo 2º da Constituição a gente estuda isso, função típica e função atípica das funções de Estado. A função típica do Judiciário é julgar, e a atípica, legislar e executar. A função típica do Executivo é executar, atípica, legislar e julgar. A função típica do Legislativo, legislar, e atípica, julgar e administrar. Então, quando o Judiciário estiver no exercício de uma função atípica dele, aí ele pode ser responsabilizado, especificamente quando se tratar de função administrativa, né? Mas ainda assim a Constituição da República prevê a hipótese de responsabilização do Poder Judiciário em caso de erro judicial na condenação de uma pessoa. Está aqui, ó, artigo 5º, inciso 75. Artigo 5º, inciso 75. Olha o que fala o artigo 5º, inciso 75 no caso de erro do Judiciário. O artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal diz o seguinte, que é a garantia fundamental de todo cidadão. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Aí o Estado é responsabilizado por um erro do judiciário, um erro da função típica do judiciário. Mas isso é uma exceção prevista na Constituição da República. Quando eu falei para vocês de atos da administração do judiciário, eu não estou falando de erro judiciário, estou falando do ato administrativo praticado pela gestão administrativa do Poder Judiciário, tá? A responsabilidade civil nesse caso é objetiva, independe do erro ter decorrido de dolo ou culpa do magistrado. E é interessante observar que esse dispositivo aqui do erro do judiciário, ele tem aplicação para a seara penal e não para a seara civil. Belezinha? Sussa, tranquilos, meu amigão, tranquilos, bonitona. A gente está finalizando a nossa aula mais uma vez e agora a gente vai, na próxima aula de responsabilidade civil, a gente vai falar sobre omissão do Estado, a responsabilidade civil do Estado decorrente da sua omissão e das ações de Estado, tá bom? Você já sabe, quer mais informação de direito administrativo? Acesse maisadministrativo.com.br ou maisconstitucional.com.br para aprender mais de direito constitucional. É o site do Cabeça. Acesse lá. Siga o Cabeça no Instagram, Rodrigo A. Belmonte. Lá no Instagram sempre tem um post, umas dicas bacanas do MMA e do MMC. O que é MMA, Cabeça? Minuto mais administrativo. E o MMC, Minuto mais constitucional. Toda semana tem um post com uma dicasinha bacana, lá uma informação super legal sobre direito constitucional ou sobre direito administrativo. Todas as terças-feiras sobre direito constitucional, todas as sextas-feiras sobre direito administrativo. E o Periscope do Cabeça, qual que é? @Rodrigo Belmonte, sem E no final, tá? Sem E no final. Aqui no Periscope você baixa ele no seu celular, do mesmo jeitinho que você baixa o Instagram, né? Serve tanto para Android como para iOS, que é da iPhone, né? E aqui no Periscope você pode poder acompanhar o Cabeça nas transmissões, nas lives que o Cabeça faz sobre direito constitucional e sobre direito administrativo. E ainda tem o Facebook do Cabeça, onde você vai encontrar mais informações sobre direito constitucional e direito administrativo. Belezinha? Sussa,
Tranquilos? Então, meu amigão, é isso aí. A gente limou a aula sobre excludente de responsabilidade, dano decorrente de obra pública, responsabilidade civil decorrente de ato do legislativo e responsabilidade civil decorrente de ato do judiciário. Na próxima aula a gente vai conversar sobre omissões do Estado e também as ações vinculadas à responsabilidade civil do Estado. Te aguardo lá. Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.